Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Fica à Vontade. E hoje eu tenho o prazer e a honra de receber aqui uma convidada muito especial, que além de tudo é minha prima, empreendedora, mãe, uma pessoa que realmente busca desafios e sabe como é vencer encarando os desafios do dia a dia. Cumprindo a minha promessa de que eu sempre vou trazer pessoas especiais que têm uma história para contar e algum aprendizado para agregar na nossa vida. Hoje eu recebo a minha querida Daiane Moleiro. Muito obrigada, primo, por essa oportunidade. Fiquei muito grata, muito feliz com o convite e é claro que eu não poderia recusar. Ainda bem que você não recusou, né? Eu tava em dúvida se eu falava ou não no começo, já que você era minha prima, porque as pessoas já começaram a se perguntar. Teve alguns que viram o post e já me perguntaram, mas por que ela tem o meu sobrenome que você é sua irmã? É verdade. Parece, mas não é, né? E daí, o mais legal que eu tive de pensar em convidar você quando você falou que estava aqui, para quem não sabe, ela está mudando, né? Ela vai contar um pouquinho dessa trajetória de empreendedora e está se mudando, já está morando em Florianópolis. Isso. E vai contar um pouquinho para a gente dessa mudança, de tudo que você fez. O mais legal foi que eu peguei você no momento que eu estava quase indo embora e você falou, não, fico mais um dia. Eu falei, então vamos gravar que eu não sei quando que você vai estar aqui de novo. Para a gente aproveitar esse momento mesmo. A gente nunca parou para conversar com tanto tempo e falar da sua vida, da nossa trajetória, além de familiar, mas da nossa trajetória de empreendedorismo, que a sua é bem parecida com a minha. Eu gostei de uma frase que você me falou agora há pouquinho, que você comentou como o empreendedorismo chegou até você. Pode guardar aí que você vai falar depois para eles. Deixar. Mas não esquece ela. Porque tem muita gente que às vezes pensa que empreender é fácil, ou pensa que todo mundo tem que empreender. E o que eu quero com você hoje aqui, além de falar sobre empreendedorismo, falar sobre sua marca, é falar como é empreender, sendo mãe, sendo rolandense. Você é nascida aqui? Conta pra gente um pouquinho da história. Sim, sou nascida em Rolândia, já tenho 36 anos de idade. Tenho o meu estúdio também aqui na cidade de Rolândia, mas atualmente estou morando em Florianópolis. Tem 9 meses que eu me mudei daqui. Abandonou a gente? Eu não abandonei porque eu sempre apareço aqui, né? Eu não consigo deixar nem minhas clientes sem os meus atendimentos e também tenho parentes, inclusive o meu filho ficou aqui também, o mais velho, né? Amigos que moram aqui. Então, sempre que eu posso, eu dou um pulinho aqui no Paraná. E eu falo para todo mundo que Rolândia só exporta talentos. É verdade. Então, a gente nasce aqui e já sai pronto para encarar aí o mercado. Quando você falou que fica vindo, né, e fica voltando, é porque você já tem uma estrutura também de atendimento aqui. Falando isso, eu nem comentei, hoje um agradecimento especial para ela que está patrocinando esse episódio. Então essa marca vai ficar em evidência aqui com a gente para realmente a gente poder divulgar, porque é um trabalho muito legal que você faz. Sim. Eu gostei muito quando você entrou, você já falou que o Thiago, que está nos filmando, né? Você comentou o que você já fez? Eu fiz o furinho humanizado da filha dele, com menos de um mês. Aí, ó, então você já está bem conhecido aqui. O pessoal tem que valorizar mesmo essa marca. Que bom que você teve essa disposição também de apoiar o nosso podcast. Obrigado por isso. Com certeza. Conta um pouquinho antes agora, vamos pegar lá no começo, antes de você se tornar a Dai Moleiro Body Piercer. Aí depois você vai explicar também porque que mudou esse termo, né? Que alguns falavam body piercing, outros falam body piercer. Então você vai explicar isso também para nós. Mas conta um pouquinho antes. Quem era a Daiane? Daiane ou Daiane? Daiane. Quem era a Daiane antes de se tornar body piercer? Você quer que eu conto desde a minha infância ou só Tudo um pouquinho antes? Tudo começou quando eu nasci? Não, pode dizer já o caminho profissional. Profissional. Na verdade, poucas pessoas sabem, mas eu sou formada em letras. Realmente são poucas, São porque eu também poucas. não sabia. Não sabia? Não. E tenho também pós em educação especial. E eu trabalhava para o estado do Paraná como PSS, não fui concursada, não cheguei ainda, não tinha chegado neste nível de concurso. Então eu lecionava do 6º ano até o 3º ano do ensino médio. Então essa era a minha carreira. Já antes disso também fui secretária, trabalhei como garçonete, já passei por várias profissões, mas a última profissão antes do piercing eu era professora. E você dava aula em que era instituição, era colégio estadual? Colégio estadual. Ah, estadual mesmo. Isso, na cidade de Arapongas. Interessante. E mais já voltaram para educação especial?
Eu trabalhava na área da língua portuguesa. Na educação especial, acabei não pegando turma. Show. E aí, logo depois disso, Depois disso, entrou o piercing. começa a contar pra gente como é que veio o piercing, de onde é que surgiu essa ideia. Você já pensava em ser empreendedora? Como é que você decidiu? A partir de agora eu vou furar os outros, eu vou colocar brinco. Então, falando assim, já para você me corrigindo depois, hein? Sim. Não, na verdade, eu até comentei com você antes, né, que eu não escolhi empreender, foi o empreendedorismo que me escolheu. Eu passei por um período sem aulas, e eu tenho um amigo tatuador, acho que muita gente conhece, o Givago. Alessandro. Alessandro, você conhece como Alessandro Givago, Famoso tá morando aqui. em Portugal hoje. E ele vendo que eu tinha uma necessidade de ter uma renda extra, ele falou assim pra mim: Dai, todos os dias alguém me pergunta aqui no meu estúdio se eu coloco piercing. E eu não quero trabalhar com piercing, porque eu gosto de trabalhar com tatuagem. Aí vem outra profissão que eu já tive também, já trabalhei como auxiliar de dentista. E ele lembrou disso. Ele falou assim: como você já trabalhou com dentista, não tem medo, né, de mexer com sangue, algo nesse sentido, o que você acha de fazer o curso? E aí, quando ele me propôs, eu fiquei assim: eu trabalhar com piercing? Eu estudei para dar aula, eu estudei para ser professora. E não para trabalhar com piercing, porque naquela época eram os piercings básicos, era uma profissão um pouco até mal vista, né? E eram muitos homens que trabalhavam nessa época, não se via mulher trabalhando com piercing. Fiquei com um pouco de receio, mas aí quando a necessidade bateu mesmo, pensei: bom, vamos lá. Você lembra que ano? Mais ou menos? 2017. Ah, já agora, 17. Isso, tem 8 anos isso. Então, meu primeiro curso foi em 2017. Ele me indicou um professor em Londrina e eu fui e fiz o curso presencial com ele. Fui toda cheia de preconceito também. Fui porque realmente era uma necessidade minha. Só que aí, depois das primeiras perfurações, eu vi que eu realmente tinha me encontrado a minha profissão. Tinha encontrado aquilo que você ia gostar de fazer. Exatamente. É o que eu quero fazer o resto da vida agora. E é legal, quando você fala desse jeito, eu começo a pensar até um pouco na minha trajetória também. Uhum. Que essa frase que você falou, eu não busquei o empreendedorismo, foi ele que me encontrou, aconteceu comigo também. Eu não saí querendo abrir uma empresa. Eu fui convidado a abrir por conta de um contrato. E aí, naquele momento, lógico que todas as dúvidas vêm à nossa cabeça. Isso deve ser Sim. comum para todo mundo que está vendo. Tenho certeza que quando você pensa em empreender, você começa a ter dúvidas. Será que eu vou conseguir pagar minhas contas? Será que vai dar conta? Será que é isso que eu quero para minha vida? E eu lembro que eu fiz conta assim, virando do avesso para ver se eu conseguiria manter, né, me virar. E aí foi muito legal que eu tinha uma pessoa ao meu lado, né? A minha esposa chegou para mim e falou assim: ó, eu seguro as pontas aqui e você vai fazendo aí para ver se vai dar certo. Não sei como é que foi com você nessa época, mas o quão importante é a gente ter essa consciência de se preparar para dar certo, e se tiver alguém do lado para te apoiar também, é bom pra caramba, né? Fica melhor ainda, Porque né? daí eu abri aqui na região, eu estava morando em Curitiba, eu abri aqui em Rolândia, foi a primeira base da minha empresa, e eu ia voltar para Curitiba todo final de semana. Meu Deus. Porque eu não tinha nem casa aqui, nem base, só ficava indo e vindo e fazendo tudo para fazer dar certo. Eu demorei ali um ano e meio para me estabilizar. Na verdade, quando eu comecei, eu não conhecia o meu marido ainda, eu era solteira. E aí, quando a gente se conheceu, fiquei grávida da Liz e tudo, a gente sentou e conversou, porque eu ficava ainda dividida entre lecionar e colocar piercing, lecionar e colocar piercing. E aí, depois que a Liz nasceu, eu tive que tomar uma decisão, eu tinha que escolher qual profissão eu ia seguir. E aí eu não tive dúvidas. Foi o piercing, o Rodrigo também me apoiou bastante. Falou: não, vamos achar um espaço, um local para você atender. E aí a gente vê como faz. Então, você já contou um pouquinho para nós esse início, de como você descobriu esse universo. No começo ali, você não chegou a abrir o estúdio, não? Você trabalhou em parceria? Como é que foi? Na verdade, no começo eu fazia muitos atendimentos a domicílio. Eu abri o estúdio 4 anos depois, na verdade. Eu atendia um pouco no estúdio do Givago,
mas era em parcerias também. Fazia bastantes atendimentos a domicílio. Aí depois veio um ano que eu tinha muitas aulas, então não consegui conciliar tanto o piercing com as minhas aulas. E aí em 2021 entrou a pandemia. 20 primeiro, né? 20, Começou em 21 20, entrou a pandemia. E aí quando entrou a pandemia, teve muita procura, muitas pessoas querendo colocar piercing. E aí foi onde eu vi onde que eu estava ganhando mais, lecionando ou trabalhando com piercing. Então, quando teve um momento que o meu salário com o piercing, que o meu lucro com o piercing ultrapassou o meu salário de Aí você professora, falou, agora dá. agora eu posso ir para essa área. Você ainda teve esse tempo, né? Tem gente que não consegue Sim. nem ter esse tempo de equilíbrio para poder Não, eu tive. fazer. Que Disso bom eu que não você posso teve. reclamar. Você lembra como é que foi o seu primeiro? Ou é muito difícil lembrar? Eu Um dos lembro, um dos primeiros. primeiros foi no curso, que a gente já faz a aula prática. Com certeza eu estava muito nervosa, porque uma coisa é a gente fazendo uma orelha de borracha, por exemplo. Outra coisa é fazendo uma orelha humana e uma orelha de verdade. Mas eu lembro que, apesar do nervosismo, quando eu terminei de fazer a perfuração, que a cliente pegou o espelho, se viu e sorriu assim, falando: Nossa, que lindo, eu amei. Ai, aquilo foi tudo para mim. O resultado do nosso trabalho, quando encanta alguém, Isso. é aí que a gente fala, né? É até, E a gente se sente realizado com a realização do nosso cliente. parece até, como é que se diz? Parece até mentira, né? A gente fala, É, às vezes tem coisa que vale mais que o dinheiro. É nesse momento, né? Lógico que a gente não está falando aqui para ninguém trabalhar de graça, não é essa a ideia. Só que ter esse resultado compensa, sim, às vezes, um momento que a gente está com pouco dinheiro, ou sim, que a gente não compensa cobrou o que muito. achava que devia cobrar. Eu falo que eu, por exemplo, quando eu estou numa palestra, e aí eu desço e alguém vem me agradecer e falar que uma palavra mudou, mexeu com ela, cara, ali você percebe que você está fazendo a coisa certa, né? Isso é igual quando as pessoas falam: Ai, você melhorou minha autoestima. Eu me sinto muito mais bonita agora com essas joias. Ai, ou tem gente que fala assim: Ai, antes eu nem gostava tanto da minha orelha. Agora eu só quero andar com o cabelo preso para poder mostrar minha orelha rica. E a orelha É muito rica é o satisfatório. nome do conceito ali, como é que você chama isso? Isso, seria o nome do meu produto, né? Orelha rica. Legal, depois você vai falar sobre isso daí. Isso. Tem alguma história que você lembra? Alguma coisa curiosa que aconteceu? Alguma coisa que foi marcante ali nesse início? Curiosa. Algum piercing diferente? As piercing diferentes as pessoas sempre me pedem, na verdade, né? Muitas pessoas perguntam se eu faço a perfuração íntima, e aí eu sempre deixo claro que a íntima eu só faço a íntima feminina. Mesmo eu atendendo homens e mulheres, a perfuração íntima é só em feminina, mas teve um casal que eu fui atender e o homem queria que eu atendesse, que eu perfurasse a região íntima dele. E eu falei: não faço. Ali não teria dinheiro que pagasse o meu trabalho. E não Eu não conseguiu fazer? faria. Não, eu não fiz. Eu não fiz, eu realmente não faço. É uma É escolha, uma né? escolha minha, sim. Legal. E a mulherada pede bastante. Pede bastante. Eu vi que você faz uns posts lá de vez em quando, tampando, falando Isso. os A ousados. gente usa uns emojis para esconder, né? E o seu nome? Como é que foi a decisão de colocar o seu nome? A minha também foi assim. Uma decisão de colocar o nosso nome como marca. Como é que foi para vocês? Foi você que decidiu? Eu vi que as clientes começaram a me indicar bastante. Ah, faz o piercing com a Dai. Ah, eu coloquei o piercing com a Dai Moleiro. E aqui Rolândia, né, não é uma cidade tão grande, você sai na rua, e aí a pessoa te para: Ai, você é a Dai do piercing. Você é isso. Então, antes eu até pensava em colocar um outro nome, abrir um estúdio, colocar um nome diferente no estúdio. Mas aí quando eu vi que as pessoas me conheciam pelo nome, aí foi onde eu decidi manter assim. E também eu notei que as pessoas compram mais pelo nome do que pela marca, né? Quando, quando você tem um bom atendimento, quando você tem indicações das clientes, né? Aquele feedback positivo, então as pessoas vão te procurar pelo seu nome.
E nós nos tornamos o nosso produto. Isso. Quando eu fui colocar o nome da minha empresa na época, e aí quem me ajudou, não fui eu sozinho que tive esse insight igual você, foi o cara que me ajudou a criar a marca, e ele perguntou para mim, ele falou assim, você quer ser conhecido pelo seu nome ou a sua empresa com uma marca e você ficar por trás? Aí eu fiquei na dúvida e ele falou, porque o produto é você. É você que vai lá fazer. Você pode ter até, de repente, depois outros braços, mas as pessoas têm que lembrar de você. E se a gente for ver nos dias de hoje, as empresas mais valorizadas são aquelas que você está à frente, aquelas que o CEO está à frente ou que o dono está à frente. E é até uma forma da gente se aproximar também com os nossos clientes, né? Com certeza. Eles olham para a marca e atrelam, né, você aquele produto. Eu vi até agora, acho que faz umas 3 ou 4 semanas, eu até acho que comentei com isso num podcast anterior, um CEO de uma marca acho que isso agora foi de uma rede de supermercados. O cara nunca apareceu e, tipo, você não imagina até que tem um cara lá, né? Você imagina que seja uma sociedade, uma empresa grande e tal. E aí ele aparece lá, o tiozinho fazendo propaganda e fala, ó, pode aqui que eu tô aqui para garantir. Então você humaniza a empresa, você traz realmente. Ainda mais você, né, que tem essa pegada já do humanizado ali no termo. Isso mesmo. Boa. E ainda temos preconceito, né? O piercing ainda, mesmo a gente evoluindo tanto, a gente fala que ainda tem preconceito tanto para piercing quanto para tatuagem. Eu recebi aqui no podcast, acho que foi a segunda entrevista, o Lucas Bonilha, meu amigo skatista, fica um abraço para ele. E ele é um diretor de marketing, né? Na época que a gente se conheceu, ele era diretor de marketing e trabalha com isso até hoje, e é todo tatuado, e é skatista, e a gente falou muito sobre isso, né? Sobre os preconceitos que as empresas e as pessoas têm em relação a certos acordos ali da sociedade. Como é que é isso para você? Você passa por situações assim ainda? Você vivencia, as pessoas contam para você que ainda tem esse preconceito? Tem algumas empresas, principalmente as empresas alimentícias, que proíbem o uso do piercing, mas nesses casos a gente até consegue entender, porque pode correr o risco de cair a joia, de cair uma bolinha, uma zircônia ali no alimento. Já tem agora outras empresas, lojas voltadas para o público mais jovem, que eles até gostam de contratar, né? Quem tem tatuagem, quem tem piercing, para se aproximar mais desse público. É a minoria hoje, mas ainda assim tem um certo preconceito. Mas já é bem menos do que antigamente. Graças a Deus, né? A empresa ainda tem esse sentido que você falou, né? Lógico que a gente tem que ter um cuidado para não cair, né? Claro. Se você vê atleta, por exemplo, a galera tá usando o brinco e tal, a hora que vai jogar um futebol, vai jogar um basquete, não tem como. Até protege ali com o esparadrapo, mas se pode tomar ter o risco de bater. vai arrebentar, daí tudo Sim. bem. Eu falo esse preconceito assim de você, de alguém já te falar. O que você já encarou disso? De alguém falar pra mim. Ou pra você, ou pra alguém que você fez, alguém te contou que sofreu, ou preconceito mais direto ali. Não, tá Você acredita tranquilo? que não tive ainda? Então tá ótimo. Que bom. Que bom que a gente tá evoluindo, né? Verdade. Tomara que a gente chegue num ponto de não ter, De ter zero preconceito. de não ter que se esconder. Sim. Bora começar a falar um pouquinho da sua mudança? Para quem não entendeu, já fala um pouco de como é que você está atendendo hoje aqui. Nós estamos em Rolândia, para quem não sabe. Nós gravamos aqui no estúdio da Ideia Agência, do meu amigo Fabinho. Então você conta pra gente aí como é que você está atendendo hoje e como é que foi essa mudança para Floripa. Você veio toda contente me contar o ano passado que você ia morar para lá, que você ia levar a empresa para lá também. O Rodrigo também levou a dele, que é o seu marido. Conta um pouquinho pra gente dessa coisa toda. Nessa mudança para Florianópolis, a princípio a gente focou mais no crescimento da empresa do meu marido, por enquanto, que é na área do churrasco. Estamos com saudades dele aqui, viu, Rodrigo? Você, por favor, volta logo. Exatamente. E no início deste ano que eu comecei a colocar a minha marca da Imoleiro lá. E eu já tenho 3 cidades fechadas de atendimentos lá. Eu não tenho um estúdio lá em Santa Catarina meu, como eu tenho aqui em Rolândia. Porque aqui na cidade de Rolândia eu tenho meu estúdio, fica na Espásio, acho que muita gente já conhece, né?
E lá eu atendo com parcerias, assim como eu também atendo em várias cidades aqui do Paraná. Então eu entro em contato, ou a pessoa também entra em contato comigo, me encontra no Instagram e fala: ai, que legal, vi que você trabalha com piercing. Você gostaria de vir atender aqui no meu salão, aqui na minha cidade? Então a gente negocia e eu faço os atendimentos. E hoje você está com quantos no total? Quantos pontos, assim? Somando Paraná e Santa Catarina, temos uns 12, 13 pontos de atendimento. É coisa, hein? Sim, Como é que tá fazendo com essa agenda aí? bastante. Pra Eu dar conta. sempre separo uma vez a cada 45 a 60 dias para atender aqui no Paraná. Então, quando eu venho, eu vejo quais são as cidades que têm mais procura, que as minhas clientes estão me mandando mensagem, ou as minhas parceiras. Ah, as meninas estão querendo você aqui, estão querendo agendar, quando você volta. E aí eu faço de 1 semana a 10 dias, mais ou menos, de atendimento aqui no Paraná. E os demais eu faço lá em Santa Catarina. E essa mudança, você poderia dizer para nós que ela foi mais emocional, mais Do meu lado foi mais estratégica? emocional. Você Mas queria já ir. isso, mais uma realização de sonho, aquele desejo, aquele sonho antigo de morar na praia. E para o meu marido foi bem Pegou a estratégico. parte mais racional, Pegou a parte estratégica. racional, então juntou os dois, né? E é legal quando se completa, né? Muito bom. E os desafios? O que você poderia dizer que está encarando? Quanto tempo vocês já estão lá? Tem 9 meses. Os desafios é você chegar numa capital bem grande como Floripa e não conhecer ninguém. E aí você tem que recomeçar tudo do zero. Não é como eu comecei aqui em Rolândia, que eu já tinha um tatuador famoso indicando o meu trabalho, né? E aqui, como é uma cidade menor, então a pessoa indica aqui, indica ali. Lá a gente já tem que usar mais o Instagram, mais um patrocinado, para ficar mais reconhecido. Ou nos bairros, né? O bairro que a gente mora, que a gente já conhece, é alguém da academia, da escola da filha. Porque a gente não tem um trabalho fixo. Como aqui eu também tinha trabalho fixo, né? Trabalhando em escola, também conhecia bastantes pessoas. E lá não. Lá eu também fui só para empreender. Não tenho interesse em voltar para CLT, né? Então é só empreendedorismo. Esse é um dos grandes desafios, né, do empreendedorismo. Isso mesmo. Por isso que às vezes a gente fala que empreender, às vezes é fazer uma loucura, às vezes é correr Isso. contra tudo que estão dizendo para você que não vai dar certo e continuar fazendo até que dê certo. Né? Exatamente. E começou a dar certo, então Então não tem o que falar. não né? tenho o que falar. Diz que já está dando certo. Tá dando certo já. E teve algum perrengue muito grave aí nesse tempo? Esses 9 meses, você falou? Perrengue? Não. É mais se acostumar, né, com uma nova cidade, a ficar longe da família. Porque foram 35 anos morando em Rolândia, perto da mãe, né? Meu marido também, perto dos pais. E o mais difícil é ficar longe do meu filho, com certeza. Isso me pegou bastante. Ah, o filho tá ficando, né? O filho ficou. Como é que é a história dos dois mesmo? A Liz e o... Liz e o Victor. Quantos anos? O Victor tem 13 anos, a Liz tem 4. O Victor é do meu antigo relacionamento e ele escolheu ficar aqui em Londrina com o pai. Ele já tem os amigos dele, já tem a vidinha dele aqui. E nesse momento ele escolheu ficar, né? Mas nada impede que um dia ele vá, quem sabe quando ele fizer uma faculdade. Tira férias. Ah, não, nas férias ele sempre vai. Em Já tá indo. Foi no fim de ano, vai agora em julho também. Com certeza. Boa. E como é que você consegue conciliar, então, esse equilíbrio aí? O que você busca de aprendizado? Você está fazendo alguma coisa de... Vamos dizer assim, eu acho que você já falou para mim que fez, né, alguns cursos, principalmente de inteligência emocional. Como é que o que te ajuda a conciliar tudo isso? Toda essa correria do empreendedorismo, de família? Eu sempre busco me atualizar, não só na área do piercing, né, que eu já tenho mais de 10 cursos nessa área, como também na área de empreendedorismo, inteligência emocional, como você falou, do saber conciliar casamento, empresa, filhos e amigos. Então, eu sempre busco fazer essa conciliação da melhor maneira possível.
Eu confesso que eu sou uma pessoa muito 8 ou 80. Então, se eu quero alguma coisa, uma melhoria na minha empresa, eu acabo focando quase que 100% da minha energia durante um tempo ali. Então, aí depois eu tiro um tempo, falo, agora, né, tem meu marido, tem que dar uma atenção para ele, os meus filhos. Então, mesmo quando eu tiro um tempo para focar mais em algo, depois eu foco em outra área da minha vida. Então, já eu consigo tirar férias, coisas que antes eu não conseguia, mas eu já consegui, por exemplo, tirar férias. Vou ficar os 30 dias das férias dos meus filhos com eles. E aí eu sou só deles, só para eles. E aí a empresa, como eu tenho funcionários que trabalham para mim, né, tem uma pequena equipe, aí eu consigo delegar, né, e deixar mais na mão delas e me concentrar na família também. E inteligência emocional é justamente esse equilíbrio de você conseguir entender o que você precisa fazer e fazer. Isso. A gente fala que não é só você entender. Tem uma frase que eu ouvi essa semana de uma grande amiga minha, inclusive a gente estava na Bienal do Livro, que a gente conversou um pouquinho antes, e a gente começou a falar dessas coisas e tal, e de falar, não, porque a gente tem que se compreender. Aí alguém comentou assim, a gente precisa trazer para a consciência. Aí ela desafiou, ela nos desafiou, ela virou e falou assim, só trazer para a consciência não significa nada. Aí nós paramos e falamos, mas como assim não significa? A pergunta que ela fez foi assim, você tem consciência que o cigarro faz mal? Aí todo mundo falou, a gente tem. Aí perguntou para o outro, você tem consciência de que comer tal coisa faz mal? Tem. Tem consciência de que isso que você está bebendo faz mal? Tem. Isso fez você parar de beber? Isso fez você parar de fumar? Aí a gente tomou aquele choque e ela concluiu. Só trazer para a consciência não adianta. É o primeiro passo. Se a gente não trouxer, é pior ainda. Mas trazer para a consciência o que nos faz bem, o que nos faz mal, e aí decidir agir. E colocar em prática. É a mesma coisa que a gente lê um livro, ir num curso, numa palestra e depois não colocar em prática. E quando você falou sobre isso, que você entende isso, que você às vezes é 880, que você às vezes foca demais num ponto aqui, só que já em seguida você vai, respira e direciona a sua energia para outro lado, eu trouxe essa lembrança, porque é sobre isso. Essa inteligência emocional de você saber equilibrar, de você recuar, de você ajustar e seguir o caminho que você quer e direcionar para o resultado melhor. Essa que é a ideia. Você está sorrindo sempre, né? Então quer dizer que está dando certo. Acredito que sim. Teve algum momento que você pensou em parar tudo e voltar atrás? Você já falou que não quer voltar para a CLT, né? Mas teve algum momento que deu aquela balançada? Algum momento que eu já pensei em parar tudo? Olha, eu acho que não. Claro que a gente encontra alguns desafios, mesmo que a gente tenha um planejamento financeiro e tem um mês que é muito bom, aí depois você passa um mês muito fraco. Aquele mês fraco faz a gente pensar um pouquinho, né? Falar, né, na CLT a gente tem um salário fixo, mas se a gente parar para pensar, na CLT também não é garantido, porque o patrão pode chegar a qualquer momento e te dispensar. Então, quando eu tenho um momento ruim, que não está um movimento tão bom, eu já fico pensando em novas estratégias para aumentar o número de atendimentos, fazer novas parcerias, mas em desistir da CLT, do empreendedorismo, nesse momento não, nunca passou. Mas não teve assim nenhum momento que te marcou, então que você falou assim, não, tem hora que dá Vou vontade largar isso. Não. Não. Tá bom, eu também. Tem momentos que dá vontade de sumir, eu falo. Momentos dá vontade de não ir, né? Isso. Só que daí eu também não tenho essa coisa de falar, vou voltar a fazer aquilo. Não. Talvez eu direcionar mesmo. Eu penso em que eu, né, tô cansado desse jeito, o que eu preciso fazer para voltar para a linha, para voltar para o eixo. É o que eu penso, né? Até porque os perrengues que a gente tem empreendendo, a gente também tem na CLT, mas pelo menos a gente está tendo perrengue na nossa empresa. É aquela velha história, tudo é difícil. Tudo é Empreender difícil. é difícil, ser empregado é difícil, empreender é difícil. Manter uma vida saudável é difícil, treinar é difícil, ficar só no sofá é difícil. Também. Escolha a sua dificuldade, o que você quer fazer. Isso mesmo. E tem alguma frase, algum gesto dos filhos ali, dos familiares que te marcou, que te deu força, sempre te dá força para continuar? Por que você acorda de manhã todos os dias? Um gesto dos meus filhos, o meu filho, o adolescente, né?
Ele não é de falar muito, mas eu sei que ele tem orgulho do meu trabalho. Quando ele era um pouquinho mais novo, não tinha chegado ainda nessa fase de adolescência, eu levei ele no estúdio comigo e eu deixei ele ali no sofazinho enquanto eu fiz gravações com meu celular mesmo para chamadas de atendimentos nas cidades de fora, né? Ele ficou assim, todo bobo, assim, nossa, mãe, que legal que você faz isso. E a minha filhinha também, para todo mundo, ela fala, ela já tem 2 furos. Porque ela pediu, tá? Não... O primeiro fiz de bebezinha, né? O segundo, com 3 anos, ela pedia muito e eu fiz. E ela mostra para todo mundo, ó, minha mãe que fez. A minha mãe põe piercing. Nem fala piercing direito, né? Mas ela Já fala, fala, já faz minha mãe propaganda. põe piercing. E eles são tudo para mim, né? Não, não trabalho só para mim, eu trabalho para o bem e para o futuro da minha família. Boa. Para a gente fechar esse bloco aqui mais da família, o que, que a gente pode pegar de você para você trazer para a gente, para as pessoas que estão ouvindo também, até para você falar agora olhando para eles, que aprendizados que você consegue trazer da maternidade para o trabalho? O que a maternidade te ensinou que às vezes só o trabalho não ensinaria? A maternidade, ela ajuda a gente a ter mais empatia, mais paciência, a entender o outro, a ouvir o outro, porque mesmo que a gente tem 2 filhos, um é diferente do outro, cada um vem com uma demanda, cada um vem com a sua história. Então, com as minhas clientes, eu também escuto qual que é a história dela, se ela está procurando um piercing por estética, se é para tratamento. Então, eu aprendo a tratar a individualidade de cada cliente que me procura, assim como os meus filhos têm as suas individualidades também. Boa, cada perfil comportamental, ficou bem legal. Parabéns pela nossa conclusão. Focando um Obrigada. pouco mais agora na empresa, conta pra gente o que, que você trouxe ali e explica pra gente o projeto Orelha Rica. Já usa a orelha aí de exemplo, ó. Então, aqui eu trouxe, posso mostrar? Pode, pode. Aqui eu trouxe algumas joias. Essas joias aqui são todas usadas para a orelha. Elas são topos, então a gente usa no hélix, no conche, no tragos, né? E a maioria aqui eu gosto de trabalhar muito com joia de titânio, que são as melhores joias para aceitação do corpo. E o projeto Orelha Rica, né? Trouxe até aqui uma orelha de exemplo. É um projeto personalizado em que eu vou analisar, junto com a cliente que me procurar, qual que é o gosto de cada um. Também vamos ver a anatomia da orelha dela, o que a orelha dela permite que a gente faça. E a gente vai escolher, de acordo com o gosto individual dela, qual que vai ser o melhor projeto. Se ela quer um projeto mais minimalista, ou se ela quer, ai, Dai, eu gosto de chamar atenção, eu quero as joias mais brilhantes, as que as pessoas veem de longe. Então, a gente vai trabalhar de uma forma que isso fique bonito e harmônico e que as pessoas realmente olhem e falem, uau, que orelha rica. O nome é bom demais. Eu É. gostei do que você falou do tipo do metal, né? Então não tem aquela coisa da joia tradicional de ser ouro ou prata. Não, na verdade, a gente nem faz perfurações com joias de ouro ou prata, elas não são indicadas para perfuração inicial. A melhor joia para perfuração é a joia de titânio, que ela é uma joia 100% livre de níquel. Ela é usada, inclusive, para quem se acidenta, colocar pino no corpo. Então, ela é própria para o corpo, própria para o organismo aceitar. Porque quando a gente pensa em piercing, em perfuração, está entrando um corpo estranho na nossa pele. Então, a gente tem que pensar no melhor material para que o seu corpo não rejeite aquilo. Entendi. E hoje a maioria que faz na parte da orelha mesmo, mas tá usando bastante ainda no rosto. A grande maioria me procura para fazer a orelha, né? Principalmente pela minha marca Orelha Rica. Mas eu faço todos os tipos de perfurações. Nariz sai bastante, perfuração no nariz, principalmente argolinha. Boca, sobrancelha,
Microdermal, que é aquele pontinho ou no rosto ou E no como é que colo. coloca aquele? Eu achei interessante aquilo lá. Sempre olhei e fiquei pensando, mas tem alguma coisa por dentro ali que não Adriano, incomoda? todo mundo tem essa dúvida. Essa é a hora de você... Às vezes eu vou atender nas cidades e as donas dos salões, das clínicas de estética que eu atendo falam assim: Dai, se aparecer um microdermal, você deixa eu ver como que coloca? Porque eu tenho curiosidade de como é feito. Ele é como se fosse um implante. Então, ele vem uma base, essa base ela fica abaixo da pele. Então, a gente faz perfuração, não é com uma agulha tradicional, né, com catéter ou agulha americana, se chama punch, que é uma agulha própria para microdermal, onde a gente abre um pequeno buraquinho ali na pele de 2 milímetros para poder fazer o encaixe da base do microdermal. Tipo uma arruelinha por dentro. Isso! E aí, quando eu encaixo o microdermal, o topo já está junto, que fica melhor para a aplicação. Então, eu faço aquela perfuração e encaixo a joia. A diferença do microdermal é que ele não tem entrada e saída como piercing, ele tem apenas entrada. Então, a base fica inteira abaixo da pele e vai ficar visível somente o topo, que geralmente é um pontinho de luz. E se for tirar depois, tem que abrir um pouquinho mais ali, para a arruela sair de volta. Tem que fazer a remoção com um profissional, não dá para fazer sozinho. Legal. Tá resolvido, então, tá tirado essa Tirada dúvida. essa Quem quiser dúvida. fazer, pode fazer sem Tem medo. alguns vídeos lá no meu Instagram que eu mostro como que é a aplicação do microdermal. Poxa, falando isso, tem um vídeo que eu achei bem legal, alguns, né, que você já postou, que eu até comentei com você na época, que é bom você falar para o pessoal lembrar e quem quiser assistir, que é aquele trabalho que você faz do conserto das orelhas que abrem, né? Eu achei muito legal aquilo que você faz. A lobuloplastia não cirúrgica. Inclusive, quem entrar no meu Instagram hoje vai ver uma orelha lá que a gente chama de orelha com fenda total, que ela é cortada inteira, ela fica um rasgo. Quando o brinco desce Quando muito, o né? brinco desce muito, ou quando a pessoa usa joia de brincos de argola, alguém puxa, acaba rasgando. Quem já usou alargador também. Então, tem homens que me procuram, Já né, vi. que já usaram alargador e quiseram fechar, porque não se identificava mais com esse tipo de piercing. Então, a gente tem o tratamento para fechar a orelha e ela volta no lugar linda de novo, pronta para receber uma nova perfuração ou para deixar sem para quem não quer. Show de bola. E é sem, você falou que ela é sem cirurgia, né? A gente não fala que é uma cirurgia, né? Isso, ela não é cirúrgica, a gente não dá ponto, a gente trabalha com ácido hialurônico próprio para o lóbulo. É um ácido que ele tem uma porcentagem que só pode ser usada no lóbulo, nem em outra parte da orelha pode ser usada. Então, é só até o terceiro furinho ali. Show. Fechando essa parte aqui, fala dessa parte da terapia, né? Que o piercing hoje também tem essa pegada terapêutica, essa pegada que Isso. ajuda a resolver até dores de cabeça. Minha esposa colocou com você também para ajudar ela com a enxaqueca que ela tinha. Deve ter um pouquinho ainda lá, de vez em quando nós reclamada. Mas ela, tem esses pontos, né, da orelha que ajuda também na parte de saúde. Conta pra gente Isso. o que tem aí. É um dos meus carros-chefes, inclusive. É o Dite Piercing para tratamento alternativo de enxaqueca. A gente usa um ponto da acupuntura que, quando ele é pressionado, este ponto, faz com que o próprio corpo, com que o próprio organismo libere analgésicos naturais que evite ou que diminuam as crises de enxaqueca. Então, eu tenho casos de clientes que colocaram esse piercing comigo. Inclusive, foi uma que foi fazer atualização de joia comigo sábado. A Loane, ela tem o piercing comigo desde 2019. E desde então, ela não teve mais enxaqueca. Teve um ano que eu anotei cada cliente, eu fiz um cadastro, fazia o cadastro de cada cliente, uma ficha de anamnese mesmo, né? E foram mais de 300 casos estudados em um ano. 300 casos que colocaram o DITE comigo. E destes 300 casos, a gente teve 90% de melhora significativa nas crises de enxaqueca, de melhora ou até a exclusão total da enxaqueca. É um número alto, hein? Número alto. E depois desse tem algum outro? Ou esse é o...
Eu trabalho apenas com este, que foi o que eu estudei bastante, que inclusive tem um artigo científico já na Itália sobre ele. Já os outros que falam para ansiedade ou para tirar fome, ainda não tem estudos concluídos. Você imagina você divulgar um que vai tirar fome? Imagina, Todo até eu mundo- vou usar. Todo mundo vai fazer Eu fila. vou usar Só também. você pode preparar a agenda lá. Pois é. Mas, com certeza, eu sempre busco atualizações. Então, logo vem coisa boa por aí. Vamos entrar, já tem fila para cobaia, a gente já quer Opa! a gente já quer ser testado. Pensando nesses mais de 300, todos esses outros clientes que você atendeu, tem algum que te lembra, que te marcou assim, que te trouxe uma emoção diferente? Teve um momento especial que você quer utilizar para a gente fechar esse bloco? Eu tenho clientes que não sabem nem como me agradecer por essa questão da enxaqueca mesmo, de me mandar depois um feedback. Eu até acabo postando, tem gente que manda áudio. Então, eu já recebi áudio emocionado, quase sem exagero, da cliente quase chorando mesmo, me agradecendo, porque ela não sabia mais o que fazer com a enxaqueca e que com ela deu certo. Quando eu anunciei a minha ida a Florianópolis, eu acho que algumas clientes ficaram com medo de eu não voltar a fazer atendimento aqui no Paraná. Então, tive uma cliente em Astorga que se despediu de mim chorando. Então, essas coisas, a gente acaba criando um vínculo também emocional com as clientes que nos procuram mais vezes, né? Principalmente quem faz um projeto de orelha rica, quem faz o pacote de lobuloplastia, que são algumas sessões, depois vem perfuração. Então, como eu prezo muito pelo um atendimento de excelência, a gente acaba tendo esse retorno delas, né? E é muito gratificante. E essa é a vantagem de trabalhar não só com o produto que te conecta, mas essa nossa conexão com o cliente. Em um mundo cada vez mais digital, eu falo que quanto mais a gente se aproxima das pessoas através do digital, a gente se afasta no presencial. E o seu trabalho, o meu trabalho como palestrante, como treinador, que gosto de fazer isso no presencial, nos proporciona isso. A gente sentir essa emoção com os clientes, sentir essa conexão. É muito bom, né? É muito bom. Eu estou viajando novamente essa semana. Vou ficar com o pessoal já do segundo ano que eles me levam para a região para poder fazer revisar o trabalho que nós fizemos ano passado. E, poxa, a gente quer você aqui de novo. É legal quando isso acontece com a gente, né? Traz essa emoção e essa emoção Gostou não tem... tanto do trabalho que está contratando novamente. Não tem coisa melhor. Tem coisa melhor. O dinheiro é um complemento, a gente fala. É verdade. Aí vem o reconhecimento. Tudo isso de emoção, tudo isso de história que você contou deles, se você fosse resumir em uma frase, uma palavra, o que mais te conecta aos seus clientes? É uma transformação que o piercing pode trazer na vida. Não é só uma perfuração, mas uma transformação, autoestima, devolver de volta a alegria para aquela pessoa, né? Boa, muito bem. A gente está começando a fechar aqui. Vamos pensar em você criar uma mensagem ou você deixar um recado para quem está em dúvida, para quem quer fazer ou para quem já faz. Quero que você faça um resumo não só da sua trajetória, mas um resumo de todas essas histórias que você contou para a gente, para deixar uma mensagem para quem está assistindo, o que você quer dizer para eles, para quem está em dúvida ou para quem já quer fazer outro. O que você resumiria em uma frase para a gente fechar a sua... Para quem está em dúvida de fazer piercing. De fazer piercing, de empreender, de tudo. Faz uma mistura agora daquelas bem legais. Se quiser fazer separado, pode fazer. Vamos fazer separado? Vamos. Então vai. Primeiro, para quem quer empreender, qual que é o recado que você diria? Bom, para quem quer empreender, vai ter medo, vão ter dúvidas, mas a gente tem que ir com medo mesmo. É confiar no processo, confiar no seu trabalho, no que você está entregando, no que você quer passar para as pessoas. É ir em frente, não desistir. Boa. E agora pensando em piercing, para quem está em dúvida, quem está com medo de fazer, ou para quem já fez, um agradecimento, uma frase que você queira deixar para eles aí. Para quem está em dúvida em fazer um piercing ou fazer até o processo de lobuloplastia não cirúrgica,
convido você a entrar no meu Instagram, a ver todos os meus trabalhos, os depoimentos das minhas clientes e para mostrar que o piercing transforma. Então, eu convido você a entrar nesse mundo do piercing e mudar a sua autoestima. E para quem já é meu cliente, já é minha riqueza, né? Que eu falo que são minhas riquezas, que sempre confiaram no meu trabalho, o meu muito obrigada por todas vocês que já fizeram perfurações comigo, fizeram diet piercing para enxaqueca, lobuloplastia não cirúrgica. E também agradecer a todas vocês que indicam o meu trabalho, que não tem coisa melhor do que fazer o seu trabalho e ser reconhecido e ainda ter indicações. Sou muito grata por cada uma de vocês. E para quem quiser seguir, então, o Instagram vai ficar no início aqui embaixo, mas isso, fala meu Instagram é o Dai Moleiro Body Piercer, body com um bode. Mas só procurar lá Dai Moleiro, aí vocês já vão ver minha fotinha com uma corzinha rosa atrás, é meu Instagram. Boa, obrigado, Dai, por tudo isso que você agregou, por tanta coisa que trocou com a gente, por tanta história, por se abrir e contar todas essas histórias pra gente. Foi muito legal. Eu, pelo menos, fiquei muito feliz. Tenho certeza que o resultado foi incrível. Espero que vocês tenham gostado. Para você que acompanhou até agora, o recado é simples. Empreender não é só abrir uma empresa, é fazer muito mais, é se dedicar todos os dias, dar o seu melhor que o resultado vem. Tem uma outra frase que eu sempre uso, é que não existe resultado negativo se você continuar trabalhando. Mesmo que falhou, continua fazendo, busca fazer de novo, que uma hora vai dar certo. Se você gostou, comenta aqui embaixo, curta, compartilha, manda para alguém que quer ouvir sobre esse bate-papo e manda também mais histórias que você quer ouvir. Fica à vontade para compartilhar e falar com a gente tudo o que você achou sobre esse episódio. Muito obrigado e até a próxima.